Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos falando de política, você sabe, política mexe na sua vida, né? Na educação do seu filho, na casa, na sua comida. Aliás, deputado comida, hein? Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente com o deputado Paulo Abiaco, é do PSDB de Minas Gerais, um político experiente, já foi juiz eleitoral e tivemos aqui o primeiro bloco muito falando desta decisão de ontem à noite. Estamos aqui numa ressaca cívica de tanto debate sobre o voto impresso, o voto no papel. Mas queria mudar um pouco, deputado, para falar sobre a situação atual, a situação econômica complicada, né? Tudo muito caro. O gás já está sendo vendido aí por R$100 aqui em Brasília, em alguns lugares, né? 90, R$100. Gasolina muito alta, o custo de vida está muito alto. De que maneira isso pode impactar na atividade política e até nas eleições do ano que vem? É impressionante, inclusive, meu caro Zé Maria, como não temos um amplo programa de assistência social nesse momento em que a pobreza tomou proporções gigantescas no Brasil. Eu faço aqui um apelo à área econômica do governo para que apresente, de fato, Mas tem o Renda Brasil e esse o Pois novo eles apresentaram o Auxílio Dois. Brasil na terça-feira, né? O presidente levou. Isso, levou ao Congresso, levou pessoalmente. Na segunda-feira, levou pessoalmente ao Congresso a proposta do novo Auxílio Brasil. Isso não resolve, Mas Denise. como não? Uma vez que é um projeto ali que bom. amplia o Bolsa Família, aumenta o valor, estabelece portas de saída. Não é um bom projeto? Também as pessoas, tudo que vem do governo agora, todo mundo critica, né? Quando faz alguma coisa boa. Não, eu não sou tão crítico assim do governo. Eu sou crítico quanto ao ponto de vista da instabilidade institucional. Isso aí eu sou bastante crítico, mas em relação à questão econômica, eu acho que ainda é pouco. Eu acho que o Renda Brasil é pouco. O Renda Brasil é o Bolsa Família com outro nome. Mas você não tem uma perspectiva, você não tem uma porta de saída para as pessoas que estão cada vez mais pobres no Brasil. Você não tem um amplo programa de melhoria das condições sanitárias nas cidades brasileiras, que estão se tornando cada vez mais verdadeiros aglomerados de péssima qualidade de vida. O marco regulatório do saneamento, então, ainda não surtiu efeito? Ainda não surtiu efeito, porque precisa de incremento de recursos. Nós não temos um amplo programa de ampliação de vagas de emprego. Está sendo feito muita coisa, é claro. A própria reforma trabalhista regulamentou, em grande parte, todos aqueles que não tinham vínculo empregatício, passaram a ter outras oportunidades. O Brasil vem melhorando, mas eu acho que falta ao governo Bolsonaro um programa mais efetivo de salvação daqueles que precisam verdadeiramente Você acha da que vai mão do Estado. interferir, então, na eleição, essa situação? Eu acho que o Renda Família pode até influir positivamente a favor. Mas eu me refiro à situação da Bolsonaro. economia no pós-pandemia e essa dificuldade de emprego, está tudo muito caro nos supermercados, a gasolina, o gás de cozinha. Inflação muito alta. Não, nós estamos vivendo uma situação grave, muito em decorrência da pandemia, mas também em decorrência de uma série de outras preocupações que o governo tem tido, e aqui repito, inclusive com a questão institucional, que não vai bem, um mau convívio entre os poderes, uma relação difícil com o Supremo Tribunal Federal, com o Legislativo, o que dificulta, inclusive, a fluidez de uma série de providências que tinham que ser tomadas se houvesse um ambiente de harmonia entre os ministros uns com os outros, do presidente com o Congresso, do Supremo com o governo. E, enquanto isso, nós estamos assistindo uma pobreza ampliando, aumentando índices cada vez mais alarmantes, as pessoas cada vez mais pobres, cada vez mais desempregadas. Aí vem, como você falou, Denise, um programa Renda Família, que vai dar um dinheiro para as famílias mais carentes comprar o quê? O elementar, o básico, mas isso não muda, isso não tira ninguém da situação de carência. Isso apenas
mitiga o sofrimento de crianças, idosos, de pessoas, enfim, que não têm perspectiva de situação aí de vulnerabilidade. De vulnerabilidade, né? sair Agora, da situação de vulnerabilidade. A gente vê, inclusive, se a inflação subir muito, vai, inclusive, engolir esse salário. valor do Engolir, novo Bolsa Família, né, que vem aí. Família. Agora, o que o senhor acha que pode atrapalhar mais o governo? A situação econômica, como o Zé Maria lembrou muito bem, que está péssima, com o preço das coisas subindo aí dia a dia. Quem faz supermercado sabe, você aí que está nos assistindo, ou essa tensão permanente entre os poderes, toda hora é uma frase mal colocada ali, uma disputa lá, uma briga aí entre Luiz Fux e o presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Fux já disse, inclusive, na semana passada, que não iria mais, que para ele acabou essa questão de reunião entre os poderes. Enfim, o que vai atrapalhar mais o governo nesse andar da carruagem aí até 2022? Olha, Denise e telespectador que nos assiste, se alguém me contasse que nós íamos viver em 2021 esse cenário de perspectiva de ruptura, não diria perspectiva, mas de cogitação de ruptura em razão da fala de alguns, tanque na rua, o ministro Supremo aceitando a provocação do chefe do Executivo e também provocando, porque há posições também talvez desnecessárias, eu diria, de todos. Isso é uma tempestade perfeita. Eu não imaginava que fosse viver isso como parlamentar, como deputado federal em pleno século XXI no Brasil. Então, eu acho que isso é um horror e nós temos que estar muito alertas, muito atentos para qualquer um. Você está preocupado? Estou, sem dúvida. Qualquer um que flerte com qualquer coisa que não seja aquilo que está previsto na nossa Constituição Federal, aquilo que são os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, do respeito às instituições e a liberdade de expressão, a liberdade, enfim, tudo aquilo que são as premissas elementares de uma vida democrática. Essa é uma atenção que devemos ter permanente. Deputado, há uma linha que pensa o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso novo, de nada do político tradicional, e que ele está sendo agora confrontado exatamente por esse grupo, né, de resistência no Congresso e que não deixa o governo andar. Como é que o senhor vê esse raciocínio? É assim? Estão fazendo um cerco no presidente Jair Bolsonaro, um cerco ali na área judicial, na área política e de imprensa, né? Ele está sob forte tiroteio. Veja, o presidente Bolsonaro tem certas atitudes, tem uma forma peculiar de agir, aquelas declarações na porta do Palácio do Alvorada para os seus apoiadores, com uma ou outra provocação, talvez um pouco respeito à imprensa, pouco apreço digamos assim, pelas palavras corretas, né? Sobretudo quando o assunto é o equilíbrio institucional do país, algo que sempre foi muito caro aos presidentes da República anteriores, que o sucederam. Então, é uma novidade, e eu acho que isso tem gerado, sim, um clima prejudicial, um clima ruim para o governo dele. Eu gostaria que não tivesse acontecendo nada disso. Eu acho que ainda que um governo direitista, com as características da direita e etc. e tal, poderia ter sido bem sucedido. O senhor defende, né? O senhor sempre foi liberal, né? Sempre foi liberal. E teria sido bem sucedido não fosse esses excessos. Agora virou comunista. Não. Pelas críticas que a gente vê. Não, eu sou um social-democrata. Meu partido, PSDB, é um partido que, quando presidiu o Brasil, foi, sem dúvida, o partido que mais privatizou. O presidente Fernando Henrique foi o presidente da República que mais privatizações fez. Muito mais, portanto, do que qualquer discurso similar, inclusive ao do Partido Novo. Pelas mídias aí, isso é comunismo. Para os bolsonaristas, hoje em dia, quem não pensa igual é comunista. Sim, eu não percebi a ironia. Sim, se eu não sou um adepto do discurso bolsonarista, eu então sou considerado como tal.
mas enxergo virtudes... Não quis nem falar o nome. Não passo nem perto desse nome. Como tal. Queima a língua. Mas vejo virtudes no governo do presidente Bolsonaro. Acho que ele tem um excepcional ministro do Desenvolvimento, que é o Rogério Marinho, que é oriundo do PSDB. Acho que ele começou com um bom desenho de governo, com o ministro Sérgio Moro, com o ministro Paulo Guedes, com muita força. Vejo muitas virtudes. Mas quebrou uma tradição ali, né? Privatizou áreas que ninguém nem imaginava, telecomunicações. Pois a gente estava falando aqui, o senhor disse que há um clima de dificuldade, né, no Congresso para o presidente Jair Bolsonaro empreender aí as reformas. Mas ele conseguiu aprovar mal ou bem as propostas do governo vão andando. A privatização dos Correios, a capitalização da Eletrobras, enfim, uma série de projetos que o governo conseguiu ali levar adiante, sem dúvida, apesar dos atropelos, desse discurso, dessa tensão. Vamos seguir assim até o final, ainda em condições de votar as reformas? Ou o senhor acha que, da mesma forma, a gente até falou sobre isso aqui no bloco anterior, da mesma forma que ele conseguiu ali os 229 votos, que dá para escapar de um processo de impeachment, ele não vai conseguir mais fazer nenhuma reforma? Qual é a sua aposta, uma vez que tem uma série de propostas de emenda constitucional para serem votadas ali no Congresso? Eu não teria uma aposta, eu teria uma torcida. Eu torço, sinceramente, para que ele fique mais sereno, que ele lide melhor com as diferenças que são naturais de quem senta naquela cadeira de presidente da República e tem que enfrentar provocações de todo tipo o tempo todo, que ele perceba a importância de conviver bem com os outros poderes, que ele pare com qualquer tipo de recado ou mensagem indireta, cifrada ou não, que não se amolde completamente naquilo que nós temos que chamar sempre de algo inegociável, que é o respeito à Constituição, que talvez ele não se aperceba, que acaba incomodando aqueles que enxergam para a Constituição como algo inviolável e como a nossa carta magna, né, que temos que obedecê-la fielmente. Ele tem que ter mais apreço a isso e a esses, mas eu torço para que a gente possa continuar votando as reformas. Temos uma pauta imensa pela frente, centenas e milhares de assuntos que podem ser enfrentados. Deputado, vamos essa aqui. Semana tem, inclusive, só para fechar aqui, tem, inclusive, essa questão do imposto de renda, né, que está na pauta. O senhor acha que pode aprovar ou não aprova? Acho que aprovará. Acho que aprovará. Acho que tem todos os componentes. O setor privado está gritando, né? Então, o setor privado é contra, é natural. Né? Mas você veja que curioso. Temos uma agenda produtiva, eficiente, competente, de realizações, e temos uma fragilidade no discurso e na relação institucional. Se corrigir o discurso, se corrigir a convivência institucional entre os poderes, acabar com o clima de acirramento, de indisposição, de conflito, o país vai bem e nós atravessaremos esse ano que falta até o início do processo eleitoral, quando, então, estarão postas as possibilidades para os próximos 4 anos, a partir de 2022. Deputado, vamos um pouco de conteúdo aqui. Uma das reformas que estão em votação é a reforma administrativa. Vai lidar ali com o Estado, com a qualidade do serviço prestado, né, no setor público e, enfim, no servidor público, inclusive salários, né? Deputado, nós chegamos a um ponto aí de que não dá mais para continuar com esse sistema aí de arrecadar e pagar funcionário público, sim, dívida e pronto, né? O serviço da dívida e acabou o dinheiro. Sim, isso é muito mais grave lá nas nossas cidades do interior, né, mineiro, onde os prefeitos chegam aqui reclamando mesmo de que a folha de pagamento é igual, quase empatando ali com a arrecadação. Com a arrecadação. Então, o prefeito municipal, para fazer alguma obra que possa beneficiar a sua população, tem que se valer da chamada emenda parlamentar ou de um socorro do governo do Estado. Isso nós temos que enfrentar. Há, obviamente, o lobby das corporações, das instituições, das carreiras, né, que têm o direito adquirido, que é algo também
que tem que ser considerado. Mas alguns abusos adquiridos. Sem dúvida, muitos. Né? Agora, o senhor acha que ano eleitoral... Mas é um enfrentamento necessário. Que perto do ano eleitoral, nós já estamos aí no segundo semestre, né, de 2021, falta menos de um ano para começar a campanha, o senhor acha que é possível votar essa reforma administrativa nesse clima, já com os partidos já pensando ali na eleição? Nós temos pela frente também a reforma tributária e tantas outras medidas importantes que precisam ser enfrentadas. Tem a reforma política também, já começa na semana que vem. Digamos que a gente não consiga votar toda a reforma administrativa, mas pelo menos em partes. Afinal de contas, todo mundo achava que a reforma da Previdência era impossível e nós fomos conseguindo evoluir. Começou no governo do Michel Temer e terminou no governo do Bolsonaro. Anos e anos, né, deputado? Anos e anos. Para aprovar essa reforma da Previdência. Mas eu creio que a reforma administrativa, na esteira dessas reformas estruturantes, né? Já tivemos a reforma trabalhista, Previdência, eu acho que a reforma administrativa acontecerá. Acontecerá em fatias, eu tenho a impressão. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas continue por aqui com a gente, que nós voltamos em 2 minutos com mais entrevista, mais frente a frente para você, com o deputado Paulo Abiaquil, do PSDB de Minas Gerais. Voltamos em 2 minutos.